Olá, saudações, pessoas, mentes que brilham e despertam. Gratidão imensa à vida por mais um dia, mais uma semana que se inicia. Esperanças renovadas, sempre. Para reflexão e alimento das nossas mentes nessa manhã, vou propor um tema bastante importante e que nos afeta a todos, direta ou indiretamente, em algum momento das nossas vidas. Eu vou citar alguns dados oficiais que estão disponíveis e podem ser checados por todos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, num estudo feito em 2023, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, 1 em cada 8 seres humanos, tem algum tipo de transtorno mental. 1 em cada 8 pessoas. Pense em 8 pessoas ao seu redor, a probabilidade é de que pelo menos um entre eles tenha transtorno mental. E há alguma probabilidade que seja você mesmo, seja eu mesmo. Pelo menos 14% dessas pessoas são ainda adolescentes, ou seja, estão na primeira fase da vida, iniciando o seu desenvolvimento. A depressão e a ansiedade aumentaram cerca de 25% em todas as partes do mundo após o primeiro ano da pandemia. Não há dados mais recentes, mas não é difícil deduzir que isso tem aumentado dramaticamente. Pessoas com condições severas de doença mental tendem a morrer de 10 a 20 anos mais cedo do que a média da sua faixa etária, da sua etnia, da sua região. 10 a 20 anos. Digamos que 1 bilhão de pessoas morram 10 anos mais cedo do que deveriam. Nós estamos comprometendo 80 bilhões de anos de desenvolvimento humano no planeta. Mais de 70% das pessoas com algum grau de doença mental não recebem tratamento, ou porque não têm recursos, ou porque nem sabem que estão adoecidas, ou porque se sentem envergonhadas de buscar ajuda, pelas mais diversas razões. Agora, o que fazer diante de um cenário tão dramático quanto esse? Certamente isso é infinitamente mais grave do que a pandemia do Covid-19, do que a gripe espanhola da década de 40 do século passado, ou de qualquer outra doença já inventada pelo homem. Primeiro, a quem serve esse estado de coisas? É só usar aquele velho adágio do cinema e da linha de investigação: siga o dinheiro. Quem mais fatura com doença mental no planeta hoje? Aquele que é um dos ramos mais poderosos da indústria, a indústria químico-farmacêutica. E, sem dúvida nenhuma, tem nos medicamentos usados para tratar sintomas de doenças mentais o faturamento mais expressivo dos seus negócios, na casa de trilhões de dólares ao longo de curto período de tempo. Sempre com novas drogas, sempre com novas combinações das mesmas drogas. E a classe médica se vê refém dessa situação, porque eles têm que prescrever aquilo que existe no mercado da melhor maneira que podem. Grande parte dos sintomas físicos apresentados por pessoas que têm algum grau de doença mental, mas desconhecem esse fato e vão à busca de auxílio médico por conta de problemas estritamente de ordem física, que são sintomas e não causas, dores de toda ordem, distúrbios do sono, do humor, apetite exagerado ou falta de apetite,
ansiedade extrema. Os médicos, na sua grande maioria, embora isso tenha mudado muito nos últimos anos, temos que reconhecer, eles procuram diagnosticar através dos sintomas, fazer a anamnese baseada nos sintomas e não nas causas. Ora, doenças mentais não vão aparecer em exames clínicos, não vão aparecer em exames de imagem, salvo raríssimas exceções, a não ser quando realmente haja uma causa patológica. Por exemplo, um problema sério de tireoide ou de intestino pode estar, sim, relacionado a uma depressão, sendo a causa primária, e a depressão o sintoma. Mas, na grande maioria dos casos, não é o que ocorre, é o inverso. As doenças mentais provocam distúrbios no organismo que se manifestam como sintomas. Fibromialgia, dores migratórias e etc. Precisamos entrar no mérito disso, porque é conhecido de todos nós. E aí, o médico prescreve lá uma pilulazinha para dormir, uma pilulazinha para acordar, para passar bem o dia, para contornar essa ou aquela situação, e a pessoa reage ou não, depende da gravidade, do estágio em que se encontra, durante algum tempo, mas depois não faz mais efeito. Isso é o mais comum de nós observarmos. E o que mais dói é vermos isso acontecendo com nossas crianças, com nossos adolescentes. Não vamos falar aqui sobre causas, porque teremos que entrar num campo muito amplo e que certamente há divergências nas formas de pensamento, além do que não me acho dono da verdade para poder colocar dessa forma. Mas eu posso afirmar com certeza que conheço, e não sou o único, uma fórmula que vai atenuar dramaticamente os efeitos das doenças mentais, em especial ansiedade, depressão profundas, e que eu tenho visto funcionar de forma maravilhosa com um grande número de pessoas, e essa minha observação vai ao encontro de diversos profissionais de saúde reconhecidos no país e fora dele. É quando nos dedicamos algum tempo da nossa vida, da nossa agenda, para fazermos algo de bom desinteressadamente pela sociedade, pelas pessoas. Qualquer tipo de atividade dedicada, sei lá, a 1 ou 2 horas por semana, um dia por mês, um dia por semana, para atendermos necessidades básicas de nos colocarmos como voluntários num abrigo de animais, aqueles que gostam de animais, num asilo de idosos, ou na distribuição de cestas básicas em comunidades carentes ou roupas, distribuição de sopa a moradores em condição de rua, usando alguma habilidade, por exemplo, aqueles profissionais que têm alguma qualificação e que possam dispor de algumas horas da sua semana para usar o seu conhecimento gratuitamente em benefício do outro, qualquer coisa nesse sentido, durante esse curto período de tempo vai ter uma sensação infinitamente mais intensa e salutar do que qualquer medicamento químico. Pensem um pouco. E agir em benefício do próximo não significa necessariamente aquele próximo desconhecido ou distante. Se nós observarmos com atenção, é muito provável que encontremos muito próximos de nós, eventualmente na nossa família, entre os nossos vizinhos, entre os nossos colegas de trabalho, pessoas que manifestam sintomas graves de profundo adoecimento e que não tem quem as ouça ou as olhe com compaixão, com compreensão, com empatia. Pelo contrário, quando estamos com uma pessoa que está profundamente irritada,
que é acelerada demais, extremamente ansiosa, ou que vive mal-humorada, ou que vive prostrada, desanimada, chorosa, tristonha, a tendência é, ixi, sujeito chato, insuportável. Sem nos darmos conta que ali pode estar se manifestando uma doença séria e grave, que uma palavra de compreensão, uma abertura para ouvirmos, pode dar um direcionamento e uma orientação para que busquem ajuda. Quantos parentes ou amigos de pessoas que se suicidaram e eventualmente foram bem-sucedidos na tentativa, depois dizem, nossa, agora que eu estou me tocando, fulano tinha um comportamento assim, ou assado, ou deu essas ou aquelas pistas e nós não soubemos entender. E aí vem uma sensação de remorso, de arrependimento, para alguns até mesmo de culpa, que destrói as mentes daqueles que assim se sentem. Porque a culpa e o remorso são como cânceres que vão corroendo a mente por dentro, drenando energia que é dirigida ao passado, que não pode ser modificado. Ao contrário da responsabilidade, do reconhecimento, que leva a uma ação concreta para evitarmos que aquilo torne a acontecer e, eventualmente, repararmos o que for possível. Essas ações positivas e concretas, efetivamente, podem nos salvar da loucura, como se dizia antigamente, e que hoje tem o nome de doenças mentais. Pensemos nisso, mas não apenas de uma forma leviana, mas com profundidade e com o nosso senso de observação ligado e atento. Porque certamente há muito que podemos fazer por nós mesmos e por todos aqueles que nos rodeiam, pelo mundo em que vivemos. Namastê.